Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero mesmo que vocês estejam se cuidando. A Prof está buscando aqui alternativas para esse momento atípico aí que a gente possa aprender com qualidade, que a gente possa entender os conteúdos, que eu já os conheço e sei a necessidade de cada um de vocês, sei como vocês gostam que eu explique, né? As dúvidas e tal. Então, assim, eu tentei buscar uma forma aqui para fazer correção e revisão dos conteúdos, que vocês vejam a minha carinha e que eu possa aplicar um pouco aí da minha interpretação do conteúdo para facilitar vocês, para facilitar o estudo de vocês. Então, assim, tenho certeza que vocês já fizeram a leitura do capítulo. Eu lembro que nós paramos no capítulo 3, né? A gente estava falando, a última aula a gente falou sobre o Mar Temeroso, falamos sobre as grandes navegações. Então, a partir dali, eu vou dar uma retomada para que vocês não esqueçam do conteúdo e que vocês, se surgiu alguma dúvida aí ao longo desses dias que vocês vêm estudando só com as orientações e com os links de videoaulas, a gente possa tentar resolver isso agora, tá? Então, assim, é novo para mim também, é uma adaptação do contexto, então eu espero que a gente consiga aí resolver um pouco da ausência que faz, né? A gente estar junto, se ver todos os dias. Eu estou morrendo de saudades de verdade, assim, estou morrendo de saudade de poder conversar com vocês, interagir diretamente com vocês, tá bom? Então, assim, vamos lá? Eu vou tentar fazer aqui com o material de rolagem, tá? Então, vocês vão ver que enquanto eu falo, tem a apostilinha aqui que a gente vai acompanhar. Nas minhas anotações, e como eu disse no comecinho, nós fomos até as grandes navegações. Essas grandes navegações eu tinha explicado para vocês, e a gente estava fazendo a exemplificação do Mar Temeroso, se eu não me engano. Tá bem? Então, só um minutinho, porque a Prof está trabalhando com a apostila online, então dependo da internet, da agilidade dela. Como agora isso é um instrumento de todos os professores, então assim ela fica mais complicada. Então, esses conteúdos que eu estou passando, a gente tinha conseguido discutir em sala. Tá, vamos lá. Na hora do estudo, isso aqui a gente já corrigiu juntos. Grandes navegações. Então, as grandes navegações. Beleza. A gente, me perdoem assim com a minha falta de coordenação. Agora foi. Tá, então lembrem-se ali dos objetivos da unidade, tá? Então, as grandes navegações, elas ocorreram por uma finalidade, que era a conquista de territórios, a gente já elencou isso. Eu falei para vocês que as grandes navegações, elas ocorreram com a tentativa das grandes nações europeias, que era Portugal e Espanha, de encontrarem uma rota alternativa para chegar até as Índias. Não sei se vocês lembram, de buscar especiarias, buscar uma rota alternativa que os conduzisse até as Índias, onde lá existia uma fartura em especiarias. A gente sabe que na Europa as especiarias elas estavam em escassez, era um produto muito raro, né? Eram produtos raros, então eles eram caros. Seguindo isso, então se eles descobrissem uma forma de chegar até as Índias e conseguissem fazer esse processo de comercialização e retornar até a Europa e vender lá para o pessoal, o que ia acontecer? O faturamento seria muito alto, né? Só que daí nesse processo, lembra que a gente tinha falado que existiam os árabes? Os árabes, eles monopolizavam ali aquela rota.
Então, a tentativa ali das alianças entre a igreja, entre os burgueses também, que era a classe em ascensão também, vai ser uma classe em ascensão, ainda não é. Entre a Igreja Católica e quem estava no poder, quem tinha condições para isso, essa aliança fez com que eles tivessem condições de fazer as grandes navegações, tá? Então, assim, lembrem do renascimento comercial e urbano, lembrem da crise do século XIV, que a gente falou já várias e várias vezes. Lembrem também que a burguesia era essa classe em ascensão, então a burguesia ela vinha se fortalecendo depois que acabou o processo do feudalismo, que a gente falou, desenhamos os burgos, falamos sobre como surgiram as rotas comerciais, qual era a finalidade, como eles mudaram toda essa estrutura social e econômica. Lembrem também que os nobres eles vinham perdendo poder justamente porque a burguesia ela vinha se fortalecendo. Quando não existia mobilidade social, quem nascia em uma classe permanecia até a sua morte. A gente falou isso em sala. Mas agora, com o surgimento da burguesia, essa mobilidade, ela ia mudar, né? Ia mudar como? Ia existir uma ascensão. Lógico que vai ser gradativa, lógico que aí a gente vai ter que passar por algumas revoluções, mas existe um fortalecimento da classe burguesa. Então, os burgueses, eles vêm se fortalecendo justamente porque eles tinham recursos mediante a prática comercial para poder aí financiar essas ações. Quando a gente falou lá no Renascimento que eles estavam já pensando ou atribuindo a utilização da razão nas ações do homem, já muda o processo histórico, tá? Então, assim, a racionalidade ela vai vir de encontro a muitas mudanças dentro do processo histórico. Uma delas é o questionamento da vontade da Igreja Católica, né? Da vontade de Deus. Então, quando a gente pensa que antes a gente vivia lá no período que a gente estudou das trevas, onde nada era questionado, tudo que era falado pela Igreja Católica era concebido como maior verdade. Então, pensem no poder que os nobres e todos aqueles que eram relacionados com a Igreja Católica eles tinham. Nós falamos isso várias vezes dentro da sala de aula. Então, assim, alguns fatores que contribuíram para a expansão marítima no século XV. Então, dá para a gente listar. Tem lá na apostila de vocês. Depois eu vou subir com vocês. Renascimento comercial e urbano. Então, renasce a prática comercial, a aplicação da razão, o questionamento da Igreja Católica. A crise do século XIV, que é aquela crise que a gente falou da peste, fome, das revoltas populares e tudo que a gente já falou. O fortalecimento da classe burguesa, em contrapartida, a diminuição do poder dos nobres e as reformas protestantes e a contra-reforma que a gente vai ver depois desse capítulo, tá? Então, assim, esses são os fatores que levaram a ocorrer ou ajudaram dentro do processo histórico que as grandes navegações viessem a ocorrer, tá? Seguindo lá, vem a fala da necessidade de buscar essa rota alternativa, a necessidade de chegar até as Índias para poder fazer essa comercialização dessas especiarias. Tinha essa intermediação dos árabes, então tinha que buscar uma forma de chegar até lá sem passar pelos árabes, porque senão o lucro seria menor, né? Porque se ele tivesse que pagar aí esse pedágio, passar pelos árabes, eram com os árabes que eles iriam negociar. Então, assim, precisava encontrar uma alternativa de chegar até lá, buscar essas especiarias, mas que essas especiarias fossem diretamente comercializadas pelos europeus, tá? Então, existe essa aliança entre o Estado, a burguesia e a igreja ainda é muito poderosa, ela vem lá do período do feudalismo, onde ela era a principal senhora feudal de tudo isso, a gente já sabe, vocês já estão craques nisso. A burguesia, que é essa classe em ascensão, que vai conseguir financiar, vai conseguir se relacionar diretamente com esses nobres, porque eles têm recursos, graças à prática comercial, como eu falei antes. Tem algumas coisas que eu vou ficar repetindo, porque vocês sabem que há necessidade de pontuar bem isso aí, né? E o Estado, que vem com os reis, ou aqueles que ainda têm algum poder, ainda estão lá no topo da pirâmide social, tá bom? Por que que os portugueses
E os espanhóis, né, primeiro os portugueses, vamos falar sobre eles, foram os primeiros, os pioneiros nesse processo. Então, lá na apostila de vocês está fácil, porque ele foi o primeiro reino a centralizar o poder político e unificar todo o território. Então, era fácil organizar. Por quê? Tinha ali a proximidade com da dinastia de Avis com a burguesia, a reunião dos navegadores, a escola de Sacres, ela é muito importante no processo, porque lembra que eu falei para vocês, era lá que eles treinavam os navegadores, era lá que aprimorava essa ideia de sair mar afora, né, mar adentro, sei lá como se fala, e buscar a navegação. Então, lembra que o Mar Temeroso, ele era a legitimação do poder aí da Igreja Católica também, né? Por quê? Porque se mantivesse a ideia de que o desconhecido, ele poderia ser, tipo, como se fosse mitológico, assustador, a Igreja Católica, ela conseguiria ter aqueles dos seus escolhidos para fazer essa navegação. Se a Igreja Católica mantivesse o discurso de que a Terra ela era plana, né? Ia chegar naquele abismo e todas as navegações, tudo iria cair no buraco, onde teriam serpentes, bestas, enfim, tudo que a gente já desenhou. Então, o que aconteceria? Só aqueles escolhidos ou aliançados com ela poderiam fazer essa navegação, ou teriam vontade de fazer essa navegação, ou coragem de fazer essa navegação, né? Então, assim, o que é importante também nesse processo é que esses grandes navegadores, lembra que a gente desenhou o mapa, que eles fizeram o contorno, chamado do périplo africano, que foi uma alternativa de tentar chegar lá às Índias. Nesse périplo africano, o que vai ser? Eles vão contornar a África e daí, tá lá, as Américas, né? Então a gente vem falando isso. Então a gente sabe também que essa chegada nas Américas aí existe afirmações que foi por acaso, existem outras que não foi tão por acaso assim, mas a gente vai manter as discussões que são mais pautadas na ciência, né? Ou mais na justificativa histórica aí. Então, que sim, eles encontraram. Vamos lá para a apostila. Queria fazer essa introdução para ver se ajudava vocês, tá? Então, deixa eu seguir aqui. Objetivos dessa unidade era retomar informações sobre o comércio que era praticado entre europeus com o Oriente durante a Baixa Idade Média, feito. Estabelecer relação entre a formação dos Estados Nacionais modernos, desenvolvimento da classe burguesa e expansionismo marítimo, a gente está fazendo, né? Então, só vai ocorrer ou só ocorre graças ao fortalecimento da burguesia e todos aqueles fatores que eu listei antes. Compreender os principais fatores que possibilitaram Portugal ser o grande pioneiro, a prof. acabou de pontuar, e compreender as principais características do expansionismo espanhol com destaque para as teorias defendidas por Cristóvão Colombo. A gente vai devagar que esse é mais para o final do capítulo, tá? Então vamos lá. Tá ali, que eu disse antes, a crise do século XIV. Isso aqui é fácil, nem precisava do meu gabarito, mas tá aí meu gabarito. A letrinha tá pequena porque eu estou me adaptando, tá? Mas tentem fazer essa correção. Então é fácil. Esses são os fatores que levaram à crise. A gente trabalhou na unidade anterior. A fome, a peste negra, as revoltas populares e a Guerra dos 100 Anos. É para você correlacionar, a gente já tinha feito em sala, ficou ali, ó. Ocorreu entre a França e a Inglaterra em decorrência de disputas por território. Guerra de 100 anos, fácil. Espalhou-se rapidamente por toda a Europa por causa das precárias condições. Então, a gente sabe que foi a peste negra. A gente está falando aí de doenças, né? Enfim. Resultou do esgotamento dos campos de cultivo e do comprometimento das lavouras. A gente sabe que foi a fome, não tinha produção, não era suficiente, então a população foi se revoltando. E 3, revoltas populares, é justamente a situação da pobreza extrema que eles vinham passando. Então a gente sabe que a crise do século XIV, então ela é um dos fatores principais para que a gente caminhe aí para as grandes navegações, tá? Comércio com o Oriente, a prof já falou também. Nós temos Constantinopla. Constantinopla é aquele entreposto comercial que a gente já falou também nos capítulos anteriores. Daí ele vai seguindo aqui falando
das relações burguesas, de como era trabalhado. Essa pesquisa a gente já fez também, que era a pesquisa das especiarias. Vocês estão vendo que eu estou voltando só para que a gente relembre tudo. Então, o que são essas especiarias que a gente conhece hoje? Os temperos, o açúcar, a canela, o cravo, gengibre. Qual que é a finalidade de manter os alimentos, na época, conservar os alimentos. Hoje em dia a gente tempera eles também, né? E o preço das especiarias também continua muito alto. A aliança do Estado, burguesia e igreja, eu também já disse para vocês. Tá ali o exercício, quais eram os interesses e os grupos. Fácil, o que a Igreja Católica queria? Desejava expandir a fé católica e conquistar mais fiéis, claro. O que o rei queria? Desejava fortalecer a economia, se tornando o rei mais poderoso. Lembra do metalismo? Lembra daquelas práticas que a gente estudou? Metalismo, a balança comercial favorável, protecionismo alfandegário? Então, o rei tinha que estar forte, estabelecido para que ele pudesse ir aí embarcar nessa nova empreitada que eram as grandes navegações. E a burguesia desejava encontrar mercadorias para serem revendidas. Burguês, práticas comerciais, isso é fácil. Pioneirismo desculpe. Pioneirismo português vai estar relacionado, então, à estabilidade, centralização do poder de Portugal, dessa proximidade aí com as dinastias, e também com a dinastia de Aves, e também com a escola de Sacres. Aqui tem uma imagem ali, ó, de Dom Henrique, e eles observando ali o desenvolvimento da cartografia. Isso é muito importante porque as viagens elas propiciaram, além de descobrir o que ainda era desconhecido, também algumas técnicas de navegação. O mar temeroso que a gente já falou, imaginário europeu. Ó, além de todo o aparato necessário e todas as dificuldades para a realização de uma viagem marítima durante o século XV e XVI, é importante destacar o imaginário em relação ao desconhecido. A falta de conhecimento dos europeus sobre o Oceano Atlântico acabou gerando espaço para as superstições, que são as lendas. Essa foi a última atividade que a gente fez juntos. Eu lembro do meu desenho maravilhoso no quadro, a contribuição do Vitor, né, com os desenhos dele e os desenhos de vocês também. Então vamos lá. Isso aqui também já foi vencido. Interpretação dos documentos. Aqui está falando sobre os tratados, sobre as viagens. Deixa eu ver aqui que você fica maior. Nossa, ficou bem maior. Bem legal assim, né? Ai, gente, vamos lá. Não dá pra ser do jeito que eu queria, mas acho que vai, né? É isso? Página 37. Tá. Vamos lá. Viagens espanholas. Então tá falando ali de como a Espanha e os grandes navegadores deste período trabalhavam. Então, enquanto Portugal iniciava o seu processo de expansão marítima no século XV, a Espanha, passando por um grande conflito, a expulsão dos muçulmanos, também entrava nessa jogada aí. A primeira viagem financiada pela Espanha foi a do navegador Cristóvão Colombo, que a gente sabe, Colombo por isso, que acreditava na esferidade da Terra e pretendia chegar às Índias por um novo caminho. Mesmo propósito que a gente falou antes. Então, Colombo tem na página aqui
um mapinha falando sobre a navegação, expedição de Colombo, onde ele queria chegar, como ele faria ou como ele fez. Então ele, ó, saiu, ele sai, cadê? Sai da Espanha, ele vai pelo Oceano Atlântico, ele segue aqui pelo Oceano Atlântico. Ai, meu Deus, desculpe. Ele sai pelo Oceano Atlântico e chega até a América, certo? Bate ali, ó. Aí vocês vão acompanhando pela apostila, né, gente, de vocês. Ó, ele sai da Espanha, chega à América, aqui, ó, dá pra ver o Haiti, São Salvador, Cuba, faz uma voltinha, que parece uma voltinha, mas é uma voltona, e retorna para a Espanha. Nós sabemos que ali ele vai encontrar motivação para permanecer com as grandes navegações, né? Então ali, Colombo acreditava ter chegado às Índias de acordo com o mapa. Aonde Colombo chegou? É fácil. Colombo chegou à América, na região atualmente chamada de América Central. E de que forma a denominação índios para os habitantes da América está relacionado com o equívoco? É fácil, a gente já falou que ele chegou e identificou aquelas pessoas como sendo índios por acreditar que estava nas Índias. Por quais oceanos e expedições Fernão de Magalhães passou? Também é fácil, tá ali no mapa, pelo Pacífico e pelo Índico. Daqui tem algumas questões, que agora tá bem pequenininho para vocês, mas eu não vou mexer, porque senão vai desconfigurar aqui o nosso vídeo. Quais são os pontos em comum que podemos traçar sobre as viagens promovidas por Marco Polo e por Cristóvão Colombo? Então tá ali, ó. Elas eram consideradas absurdas, tá aqui, absurdas. Ambos visitaram terras distantes, correram perigo, entraram em contato com povos e culturas diferentes. E também os dois contribuíram para ampliar a noção de mundo para os europeus. Então tá destacado aqui, ó, absurdos, as grandes descobertas e essa contribuição. Quais as diferenças entre a criação do Marco Polo, a descrição, desculpa, de Marco Polo sobre o Oriente e as de Colombo? Marco Polo então descreveu palácios e construções grandiosas, cidades urbanizadas e uma população de traços físicos e vestuário muito diferente. O relato de Colombo descreve a vegetação, as praias e a população nativa. Então, cada um vê de uma forma, né? Não existe verdade acabada para ninguém. Cada um vê o que acha mais conveniente. Essa aplicação é subjetividade, né? Mas essas duas visões contribuíram para que os europeus ampliassem a visão de mundo, percebessem que não era só aquilo lá que eles viviam, que era o que existia. Então, em seguida, na apostila, divide ali dois mundos e a divisão das terras. Aqui são os tratados. Nós também já falamos, existe ali o Tratado de Tordesilhas, com aquela divisão, que se eu não me engano são 360 léguas para a Espanha e para Portugal. E existe também a Bula Coeteira, que foi feita pelo Papa Espanhol, que entrou em questionamento, que a gente já falou. Daí aqui sobre as viagens da França e os outros países a gente também vem falando, já falamos. Dá para passar mais rápido. A hora do estudo eu já corrigi com os meus queridos alunos. Deixa eu ver ali, eu acho que essa 2 é importante e por ser discursiva, eu acho que vocês também não colocaram. Estabeleça a relação entre a formação dos estados nacionais e o desenvolvimento da burguesia com as grandes navegações. Que mais? Deixa eu ver, só um pouquinho. Letrinha pequenininha, tá ali, ó, desenvolvimento. Para a consolidação dos estados, o rei precisou promover alianças entre a burguesia.
Esse está no começo do texto, no começo da discussão, fácil. Promover alianças com a burguesia, a classe abastada que financiou a organização dos exércitos nacionais, de bancos e outros aparatos e instituições necessárias para a manutenção do Estado e a manutenção da ordem. Então, é o fortalecimento dos burgueses. Com o Estado organizado, foi possível pôr em prática o projeto de buscar novas fontes de matérias-primas de comércio em outros continentes. As grandes navegações foram coordenadas pelos governantes absolutos. A gente falava do poder absolutista no capítulo anterior, então vocês lembram muito bem o que é esses estados nacionais que está citando aqui, o absolutismo que a gente já vem falando, e foram os burgueses, queria um marca-texto aqui, ó, os burgueses que financiaram todo esse processo. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo tudo. Alternativa, a questão 3. É fácil também, já tinha passado o gabarito. Alternativa D. Gente, é isso. Revisamos um capítulo, né? Espero não ter passado muito rápido, falado de forma clara, que estou fazendo em casa. Espero que vocês fiquem bem. A prof vai fazer mais um vídeo, vai tentar fazer mais alguns vídeos, tá? Fiquem bem, se cuidem, tá? Saudades, meus queridos.